Olá, o Jornal EL News, nesta oportunidade, vai entrevistar uma das pessoas que eu mais respeito em Primavera do Leste. É um homem público e eu o respeito por nenhum favor, não. Pelo que ele já fez e demonstrou que faz na função pública. E eu gosto de pessoas assim. Gosto de pessoas que não têm conversa atravessada, não tem papo virado, não existe isso. Nosso entrevistado, 2 vezes prefeito de Poxoréu, piloto, empresário, pai de família, Nelson Paim. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Eli. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Agradecer o respeito que você diz ter por mim, por essa admiração, eu fico muito feliz. Né? Você sabe que é muito difícil pessoa pública ter, muitas vezes, respeito como o que você está declarando, mas graças a Deus eu tenho uma vida muito transparente, né? Fiz 2 mandatos em Poxoréu, então para mim é uma felicidade mais uma vez estar tendo essa oportunidade com você aqui no seu jornal e na sua comunicação. Muito obrigado mesmo. Nelson, eu não faço favor nenhum tendo esse respeito que eu tenho por você. Você foi prefeito 8 anos de uma cidade, inclusive estava vendo um documentário esses dias, as 11 cidades esquecidas do Mato Grosso, e lá consta Poxoréu. E uma cidade com muitos problemas. E nesses 8 anos que você teve lá, jamais eu entrei no seu gabinete para nada, nem para entrevista. Quando eu te entrevistei, a gente se encontrou em algum local. Então, e você nunca me procurou para pedir nada. Mesmo sabendo que eu penso isso de você. Então, pessoas corretas, homens corretos, é muito difícil na política. Quando a gente encontra como eu encontrei você, um homem que não tem nada para te dizer. Ninguém tem nada para dizer da sua dignidade, da sua honra, da forma como você tocou a prefeitura de Poxoréu. Intriga tem de monte, politicagem tem de monte, fato nenhum. Mas deixa eu falar com você, você está no PSDB, Tucanão. Dia 28, convenção. Firme, pré-candidatura firme, vai para a convenção, quer ser candidato? Sim, eu migrei para o partido PSDB por uma questão que eu pertenço ao grupo político, nesse momento, do Otaviano Pivetta. Tanto o ex-governador Mauro Mendes quanto o governador agora, Otaviano Pivetta, eles me ajudaram muito nos últimos 4 anos da minha gestão em Poxoréu. Me ajudaram com relação de recursos, com atendimentos, né? E a gente caminhou junto. E aí, o Otaviano Pivetta agora é pré-candidato a governador do estado e me convidou para mim participar do processo eleitoral e também para ajudar ele nessa pré-campanha e também na campanha eleitoral. Você que conhece bem os bastidores da política, quando chega no momento de pré-campanha, no momento de formar as chapas, no momento de formar os grupos políticos, né, normalmente os candidatos majoritários formam os grupos e formam as chapas com aqueles possíveis candidatos que têm um eleitorado ou que têm uma região de atuação politicamente. E eu fiz 8 anos de mandato de prefeito em Poxoréu, trabalhei com muita seriedade, com muita dedicação, fiz tudo o que foi possível num município que, como você falou, é um município que é um dos mais antigos do estado de Mato Grosso, né, e com muitas dificuldades. Durante os 8 anos que eu fui prefeito, eu fiz tudo o que foi possível fazer, né, dentro das minhas condições. Tive, nos últimos 4 anos, o apoio do governo do estado, e aí, com esse convite do Otaviano Pivetta, eu migrei para o partido PSDB, porque é o partido que faz uma composição política com ele. E, matematicamente, né, a gente fez várias contas e é um partido que me dá a condição de conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa.
Eu nunca fui candidato na proporcional, nunca fui candidato a vereador, nunca fui candidato a deputado estadual ou federal. E agora coloquei o nome no dia 28, agora na próxima terça-feira, é a convenção do partido. Né? É uma eleição muito difícil, mas a gente acha que tem um eleitorado que pode nos acompanhar. Tem o eleitorado da aviação, que é o grupo que eu pertenço, Poxoréu, Primavera. Então vamos participar agora da convenção dia 28, e aí, sendo homologada, a gente vai para a campanha eleitoral. Eu conversei com o também pré-candidato, ainda pré-candidato Biratã Ferreira, e ele estava mostrando o quociente que ele precisa atingir para poder ser eleito. Qual que é o quociente para você conseguir uma eleição que vai ser nessas eleições agora? Estaria em torno do quê? De quantidade de votos, tá, gente? Então, ele matematicamente, o PSDB, o grupo político que nós temos, os pré-candidatos que nós temos dentro do PSDB, no qual eu estou como pré-candidato também, matematicamente nós estamos trabalhando com uma conta de 15 a 25 mil votos. Né? Os deputados que estão de mandatos agora, que também alguns migraram para o PSDB, como que estão com mandatos, na eleição passada fizeram, um fez 25 mil votos, outro fez 20 mil votos, outro fez 10 mil votos. Então, matematicamente, nós estamos trabalhando com uma conta média de 20 mil votos. Com 20 mil votos, é possível conseguir uma vaga proporcional dentro do partido PSDB. Né? No meio político, né, todos os presidentes de partido e as pessoas que entendem dessa matemática do coeficiente eleitoral, que muitas vezes a população não consegue entender essa conta matemática, porque muitas vezes a pessoa vota no candidato achando que o candidato tem que ser o mais votado, mas nem sempre é assim. Matematicamente, os candidatos, eles dependem da votação de todos os candidatos de um partido. E aí forma-se o coeficiente eleitoral. Então nós estamos trabalhando com uma conta de 20, uma conta média de 20 mil votos. Quando que em outros partidos a conta mínima tem que ser 35, 40 mil votos. E aí se torna uma eleição quase que o dobro dos candidatos, dos pré-candidatos do partido PSDB. Nelson, você tem percorrido o estado, tem andado para outras cidades, como é que está a sua pré-campanha? Tem conversado com as pessoas, como está indo? Eu sou um perfil muito conservador, né? Eu não sou um político carreirista e também não tenho recursos disponíveis para fazer, ou agora nós estamos terminando a pré-campanha, né? Estamos chegando no final do período de pré-campanha. A partir da semana que vem, possivelmente já será uma campanha eleitoral, mas eu tenho visitado o estado, né? Eu fiz um mapeamento da região, aonde que eu tenho uma possibilidade de ter um eleitorado, né? Então eu tô muito, muito tranquilo que o meu eleitorado principal é Poxoréu, Primavera, a nossa região aqui, Paranatinga, Rondonópolis, Dom Aquino, e o outro eleitorado é o eleitorado da aviação agrícola, na qual eu sou piloto, sou empresário e tal, e a aviação agrícola no estado de Mato Grosso ela é muito forte. Então eu tenho visitado e tenho viajado e tenho comunicado com esse tipo de eleitorado. Então, essas lideranças do meu grupo, da minha pré-campanha, da minha pré-candidatura, são esses eleitorados. Então, a aviação agrícola, temos lideranças em quase todos os municípios que fazem parte do agronegócio. Então, eu tenho visitado e viajado nessas regiões. Correto. Nelson, o que você vai dizer para nós, eleitores, para que nós possamos votar em você? Qual o seu compromisso com essa região em termos práticos? Olha, minha preocupação principal é essa, segundo lugar esse, terceiro lugar esse, vou trabalhar aqui e ali. Como é que é? Isso está muito claro e eu tenho divulgado isso na minha pré-campanha, né? Eu tenho uma paixão
muito grande por Poxoréu. Eu cresci em Poxoréu, né? E eu tenho a empresa nossa, que é uma empresa familiar em Primavera do Leste, agora em 2026 vai completar 30 anos de empresa, né? Então, a minha área de atuação é Poxoréu e Primavera. É claro que eu vou dedicar muito tempo, caso eu seja eleito, muito tempo do meu mandato para essas duas cidades, né? E a terceira pauta minha é a aviação agrícola. Então nós temos uma atividade que trabalha dentro do agronegócio, nós temos muitas demandas que precisam ser defendidas, né? Então eu vou focar, sendo eleito, eu vou focar Poxoréu, Primavera, região sul e aviação agrícola do estado todo. Maravilha. Nelson, um dos nomes que nós temos a opção aqui, e um bom nome. Nelson, vamos fazer uma avaliação do cenário político em nível estadual. E eu gostaria que você também, se você puder, me convencer, né? Por que nós somos de um representante da nossa região? Porque a nossa região, primeiro, Poxoréu é uma cidade pequena, antiga e foi mãe de vários municípios. Primavera, Rondonópolis, Dom Aquino. Então, é uma cidade que prioritariamente precisa voltar a ter um representante. Segundo, Primavera do Leste, uma cidade com quase 100 mil habitantes, que está crescendo, uma cidade que contribui muito com o ICMS para o estado de Mato Grosso, e há muitos anos, o último deputado estadual que nós tivemos foi o deputado Zeca Viana. E normalmente, essa nossa região, ela não tem um representante. Essa região, quando é período eleitoral, ela vem vários candidatos vendendo sonhos para as pessoas, mas passou o período eleitoral, essas pessoas somem da região. Então nós temos que ter representante com seriedade que defenda efetivamente a nossa região. Por exemplo, nossa região, Poxoréu, Primavera, Paranatinga, Santo Antônio do Leste, nós não temos um hospital regional. Por quê? O governo do estado está investindo em 5, 6 grandes hospitais regionais e nós, em Primavera, Poxoréu, Paranatinga, essa região, não temos e não estamos nessa lista. As pessoas, quando precisam, por exemplo, de uma cirurgia de alta complexibilidade, ela tem que ir para Rondonópolis, tem que ir para Nova Mutum, tem que ir para Cuiabá, tem que ir para outra região. Eu estou passando por isso. Exatamente. Então, nós precisamos lutar para ter uma saúde de prioridade aqui na nossa região, né? E essa região, ela não tem representante. E aí dizer que um deputado lá da região oeste vai defender um hospital regional em Primavera do Leste, um absurdo. Poxoréu nós temos um hospital que é histórico, construído pela Missão Salesiana, que tem 90 leitos, que tem capacidade, tem 3 centros cirúrgicos, que tem capacidade de atender a região toda, toda a nossa região aqui, com cirurgias eletivas. Então precisa ter alguém para brigar efetivamente, né? Nós temos, por exemplo, que brigar para trazer mais indústria para a região, para lutar por geração de emprego. Nós temos, por exemplo, a BR-070. Nós temos que brigar para fazer mais viadutos, para nós fazer passarelas. Nós temos que duplicar essa BR-070. Agora, com a chegada da Rumo, daqui mais uns 2 meses, vai virar um fluxo terrível de veículos aqui e acidentes com mortes e tudo. Então nós temos que ter gente para brigar. E assim nós temos tantas outras pautas para a nossa região. Nós temos, por exemplo, toda essa região do Vale Verde, da Nova Poxoréu, que precisa de muito recurso para fazer infraestrutura, precisa finalizar toda a regularização fundiária, que não tem, né? Eu fiz uma parte, mas precisa de muito trabalho em cima disso. Então precisa ter um deputado estadual que tenha força política lá no estado para defender a nossa região. Inclusive, nós precisamos muito também cuidar do turismo, porque nós temos belezas naturais, que principalmente Poxoréu, tem umas belezas naturais ali que são maravilhosas, águas quentes. Eu não sei em qual município que fica, eu também não vou ficar, mas é a nossa região, é a nossa casa, é nosso quintal.
Tem ali, tem a Lagoa Azul aqui em Primavera, tantas coisas que podiam ser exploradas, melhor exploradas, e não são por falta de projetos. Mas antes de eu partir para o nosso tema de política estadual, eu gostaria de perguntar para você um trem aqui. Você é da diretoria, da diretoria da AMM. Você foi eleito na AMM, junto com o Léo, me lembro de você percorrendo várias cidades com o Léo, pedindo, né? E hoje vocês estão em partidos diferentes, postulando o mesmo cargo. Claro que é evidente que é democracia, todo mundo pode concorrer, participar. Mas não é estranho, Nelson? Vocês eram amigos. O que foi que aconteceu? Ou não aconteceu nada? Não, nós não tivemos nenhum problema diretamente, eu e o Léo. Eu acho que o Léo é uma pessoa que administrou também Primavera do Leste por 7 anos. Nós, durante o meu período de prefeito em Poxarel, ele era prefeito em Primavera, nós tivemos uma boa relação, porque a gente tem divisas de necessidades quase que todos os dias. Então nós fizemos uma gestão amiga, trabalhando em conjunto em prol da população dos dois municípios. Quando chegou a eleição da AMM, né, eu já estava um pouco insatisfeito com o antigo presidente, que estava na presidência há 10 anos. Né? E há 10 anos, eu sou totalmente contra a perpetuação de poder. Então, e aí tinha essa boa relação com o Léo, né? E eu era um dos pré-candidatos, a gente estava montando, tinha 5, 6 prefeitos que eram pré-candidatos a presidente da AMM, e aí um dia o Léo me procurou também, dizendo que tinha interesse em ser candidato a presidente. Nós entendemos que naquele momento ele tinha mais condições, e foi uma eleição muito difícil, né? Nós ganhamos a eleição por 8 votos, né? E aí também tinha o segundo quesito, que o Léo era da minha região, e aí a gente está falando de candidatos da nossa região. Então eu decidi naquele momento melhor recuar de uma eleição minha e apoiar o candidato Léo. Nós vencemos, foi uma eleição muito difícil, né? A gente começou trabalhando junto, né? Mas aí, quando a gente começou a administrar, eu percebi algumas incompatibilidades e eu preferi ir me afastando ao pouco da gestão. Eu era tesoureiro, né? E aí respeitei a administração dele e acabou que a gente foi perdendo um pouco o contato. A gente tinha a possibilidade, por exemplo, se fosse realmente pensar diretamente na nossa região, seria muito interessante que eu e o Léo pudéssemos estar, um como candidato a deputado federal e um como candidato a deputado estadual. Mas, né, o Léo tem um perfil que primeiro ele vai pensar na carreira política dele, para depois dialogar com outros candidatos. E não houve esse diálogo, né? Ele já declarou há algum tempo atrás a possibilidade de ser pré-candidato a deputado estadual, e aí, democraticamente, ele segue o rumo dele e eu sigo o meu. Mas claro que seria muito melhor para a nossa região que tanto eu ou ele pudéssemos estar em candidaturas diferentes, que seria muito melhor para os dois pré-candidatos e muito melhor para a região. Mas isso não aconteceu. Eu vejo que a nossa região, Nelson, a pulverização é ruim, a pulverização de votos. Tem muitos candidatos que têm história. O Léo foi prefeito de Primavera, você foi prefeito de Poxarel, o Bida representa um nicho social muito importante e tal, mas tem muito candidato de si mesmo. Tem muita gente que está nessa aí por aparecer, por ganhar visibilidade e tal. Isso é ruim, porque nós vamos sofrer um ataque de fora, né, de candidatos de outras cidades que vão vir aqui. E eu estou falando aqui, gente, como um cidadão simples, comum, que fala a linguagem comum. Tem muita gente que vai vir aqui com mala de dinheiro. E isso é ruim. É ruim para o nosso cidadão,
que entra nessa, de pegar um dinheirinho agora, resolver o lado pessoal e dane-se o futuro. Por isso que eu defendo uma redução desse. Claro que é democrático, quem quiser sair, sai. Mas pensando no desenvolvimento da região, acho que deveríamos fazer uma união, fazer um esforço nosso para reduzir a pulverização de votos. Mas vamos analisar agora o cenário do Estado. O seu grupo político, o PSDB, e outros grupos políticos estão no apoio a Otaviano Pivetta. Otaviano Pivetta, se eleito, não poderá se candidatar a uma outra reeleição. A reeleição dele é agora, né? Qual a densidade desse grupo? Então, Eli, um pouco antes de responder a sua pergunta, eu só queria complementar um pouco antes a pergunta anterior, essa questão de união dos candidatos em prol da região. Eu quero deixar bem claro que eu tentei. Quando eu fui ajudar o pré-candidato Léo na eleição da MM, a gente vinha falando nessa questão de ter a possibilidade de ter um federal e um estadual e ambos defenderem o mesmo projeto, né? Mas eu tentei, só que não houve um retorno, né? Ele nunca me procurou para a gente discutir essa possibilidade, né? Mas você tentou. Eu tentei, porque quando eu vou ajudar ele, quando eu abro mão para ajudar a eleição da MM, né, eu dei um passo para trás, né? Então eu tirei o meu nome, ajudei ele, vencemos a eleição, que foi muito difícil, né? Tentamos trabalhar junto, mas não foi possível. Então não houve esse diálogo nunca de ter a possibilidade de ter um federal e um estadual. Inclusive, a minha opinião, sinceramente eu acho que ele tem muito mais chances eleitorais numa candidatura de deputado federal do que para deputado estadual. Então, seria ótimo para a região se nós tivéssemos feito esse diálogo e se nós tivéssemos chegado nesse ponto. Mas não houve, né? Eu tentei essa aproximação lá atrás, não houve, e aí, democraticamente, cada um segue o seu caminho, né? Falando sobre o grupo político do Otaviano Pivetta, Otaviano Pivetta, ele foi prefeito de Lucas do Rio Verde por 4 mandatos, né? Ele tem um histórico de boa gestão em Lucas do Rio Verde, ele tem uma boa parceria com o ex-governador Mauro Mendes, né, que também é pré-candidato ao Senado Federal. Eles têm um diálogo forte em Cuiabá para montar esse grupo político, né? E política, a gente tem que ter lealdade, a gente não pode virar as costas para quem te ajudou num projeto. E aí eu falo disso porque tanto o Otaviano Pivetta quanto a gestão do governador Mauro Mendes ajudou o Poxoréu e ajudou Primavera do Leste, né? E aí esse diálogo de coligações entre partidos, entre grupos políticos, está acontecendo em Cuiabá. E aí a gente não sabe como que vai ficar isso, né? Mas de coração, eu acredito muito na gestão do Otaviano Pivetta. Eu acredito que se ele for reeleito, ele tem condição para fazer uma boa gestão, para dar uma continuidade na boa gestão que o Estado vem fazendo, né? Eu respeito todos os outros pré-candidatos. Por exemplo, eu não tenho nada contra o pré-candidato Hélio Fagundes, tenho nada contra o pré-candidato Jaime Campos, né, que está nessa situação agora da convenção do União Brasil. Não tenho nada contra, por exemplo, a doutora Natasha, né? Eu não tenho essa questão de esquerda ou direita. Eu quero que seja bom para o estado de Mato Grosso e que seja bom para a nossa região sul. Agora, as convenções eleitorais, elas vão até o dia 5 de agosto. Então, até lá, hoje nós estamos ainda distante da convenção, distante do prazo final das convenções, e a gente não sabe. Não sabe como que vai ficar essa situação. Por exemplo, pode e parece que deve acontecer em Primavera do Leste, talvez eu seja o único candidato, pré-candidato a estadual, que esteja apoiando esse grupo do Otaviano Pivetta, né? Porque o próprio partido MDB não se sabe para qual lado que vai caminhar, né? O PL teve a convenção recentemente e parece que já está definido. Então, até o dia 5 de agosto, muitas coisas devem acontecer. E você sabe bem, e quem é experiente na política fala
que a política é igual nuvem, né? Pode estar num momento de um jeito e daqui a um outro momento de outro jeito. Se eu pegar o meu amigo Nelson Paim agora eu pego ele. Flávio ou Lula? Olha, Eli, eu voto na direita, né? Eu não tenho nada contra os eleitores do presidente Lula. Eu acho que democraticamente o presidente Lula foi eleito presidente, como o ex-presidente Bolsonaro, né? Mas as minhas pautas elas estão mais voltadas para as pautas da direita. Mas eu respeito todos os eleitores. Eu acho que ainda nós temos a possibilidade no Brasil de viver em democracia. E democracia é justamente isso, as pessoas manifestar o seu voto, manifestar o seu apoio, manifestar o seu caminho, né? Eu acho que vai ser uma eleição muito polarizada. Eu acho que tem uma direita forte, tem uma esquerda forte, né? A gente não pode menosprezar ninguém, né? Mas eu respeito todos, mas o meu voto é da direita. Então, eu não sei de fato quem serão os candidatos. Hoje está o pré-candidato Flávio Bolsonaro, como também está o pré-candidato o presidente Lula, como também tem o pré-candidato Ronaldo Caiado, como tem outros pré-candidatos, como o Romeu Zema e tal. E como eu falei, até o dia 5 de agosto, muitas coisas vão acontecer, né? Mas eu espero que nós tenhamos uma eleição respeitosa e eu espero que a população saiba escolher o que é melhor para o Brasil nos próximos anos. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Eli, eu quero mais uma vez agradecer esse espaço. Eu quero dizer também que eu tenho o meu perfil, ele é um perfil conservador. Eu respeito todos e todas, eu respeito todos os pré-candidatos, eu desejo sorte a todos os pré-candidatos. Graças a Deus ainda a gente vive numa democracia que ainda as pessoas podem escolher os seus candidatos, né? Eu também respeito, a gente não falou aqui, mas nós temos o Cabral, que é pré-candidato também. Acho que tem a Kelly, que é ex-secretária de saúde, também é pré-candidata. Tem o Bira, poderá ter outros, porque a convenção dos partidos encerra até dia 5 de agosto, como a gente já falou várias vezes. Inclusive tem pessoas hoje que não gostam de mim porque eu sempre falei a verdade. E é aquilo que eu digo, não estou aqui para fazer campanha para ninguém. O Bira teve esse mesmo espaço. Hoje estamos conversando com o Nelson. Vamos conversar com a Gislaine, vamos conversar com... O Cabral não quer vir. O Cabral não quer vir. Não sei o que teve com ele, não quer vir. Nem ele, nem o Léo. Os dois não querem vir. Mas quem quiser vir, nós estamos com espaço aberto. Vamos conversar com o Luiz Costa, vamos conversar com a Kelly, vamos conversar com todos que se dispuserem a vir conversar e apresentar. É falando da defesa da nossa região e dos nomes que estão à disposição. Entre eles, meu irmão, meu amigo, Nelson Paim. Nelson, foi uma honra e um prazer. Abraço. Muito obrigado, Eli.